Olá, personas! Sou o professor Silvano Prates, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais um exercício de correção do caderno Trilhas de Aprendizagens, volume 2, oitavo ano. Esta é a atividade 13 e o tema é ângulos internos e números de diagonais, principalmente número de diagonais. Aqui já fornece uma informação aqui, ó. Pentágono regular é um polígono de 5 lados, por isso a palavra penta quer dizer 5, gono, ângulos. 5 ângulos, 5 lados, 5 vértices. Essa é a característica de polígono, tá? Mesmo número de lados, vértices e ângulos. Nos quais todos os lados possuem a mesma medida e todos os ângulos possuem a mesma medida. Tá? Então, 5 lados, os 5 lados serão a mesma medida. Aqui está um pentágono, no caso regular, porque os 5 lados têm a mesma medida e esses 5 ângulos, tá vendo? Ó, de 2 vértices aqui temos um ângulo formado. Esses 5 ângulos têm a mesma medida. Já está traçada uma diagonal e está pedindo para traçar todas as diagonais deste polígono aí, tá bom? Então aí, vejam que diagonal, o que é diagonal para você que está na dúvida? Vejam que saiu deste vértice e ligou com outro vértice, mas este vértice que ligou, ele não é vizinho, ou seja, ó, temos esses dois vértices que são consecutivos. Consecutivo quer dizer que está como vizinho, ó, são os dois vizinhos. Se eu tivesse ligado este vértice neste, vejam que não teria uma diagonal, ficaria em cima do lado, então não compõe diagonal, tá? Então diagonal é isso, eu ligo dois vértices que não são consecutivos. Então, diagonal é esse segmento aqui, ó. Segmento porque tem um começo e tem um final, tá bom? Então, isso é diagonal. Então, quantas diagonais aí? Vamos traçar as demais diagonais. Aqui já tem uma, então, deste vértice aqui, ó. Aqui não dá para traçar, aqui também não. Fica faltando este vértice. Então, você pode observar que deste vértice aqui eu consegui traçar duas diagonais. Próximo vértice pode ser esse, ó. Daqui vão partir duas diagonais também, ó. Uma para este vértice e outra que vou ligar com este outro vértice aqui. Então, ligando aqui. Tá aqui. Vejam que agora os outros vértices, ó, este falta uma diagonal que eu vou ligar aqui. E aí os outros não vão ficar faltando mais nenhuma. Então só falta essa diagonal. Quantas nós já temos? 4, tá vendo? 1, 2, 3, 4. Fica faltando apenas uma diagonal. Então quantas diagonais tem o pentágono? São 5. Por curiosidade, você pode observar que ao traçarmos todas as diagonais do pentágono, nesse caso o pentágono regular, obtivemos aí uma outra figura. Esta figura se chama pentagrama. Pentagrama. E no meio do pentagrama temos um outro pentágono regular. Se você traçar as diagonais internamente, você terá um outro pentagrama com um pentágono no meio, que trace as diagonais e terá outro pentagrama com outro pentágono no meio, e isso vai para o infinito, tá bom? Seria interessante para fazer uma ligação com arte, por exemplo, você faria um pentágono maior e traçaria as diagonais, sairia o pentagrama e você iria traçando as diagonais para continuar aqui este padrão, tá bom? Uma informação importante, você percebeu que temos 5 lados e de cada lado duas diagonais, tá vendo? Ó? Por que isso? Daqui, de cada
vértice partem diagonais para todos os outros vértices. Menos para ele, ó, vamos considerar esse aqui, ó. Desse vértice partem diagonais para todos os outros, menos este e este. Menos os consecutivos, os vizinhos e o próprio, tá vendo? Ó? Porque daqui saem para este e para esse. Tá vendo? Então, 5 menos 3, tá vendo? Então, essa informação é importante que nós vamos vê-la aparecer novamente nos demais, tá? Traçando as diagonais agora dos outros polígonos. Hexágono, hexa é de 6, 6 gono é ângulo, 6 ângulos, quer dizer que 6 lados. Então tá aqui, ó. Vamos traçar as diagonais. Começando desta aqui, ó. Quantas diagonais será que vão partir deste vértice? 1, 2. Daqui não dá, tá vendo? Porque é consecutivo. 3. Daqui também não dá porque é consecutivo. Então, menos 3 de novo. São 6 lados. Menos 3. Temos 3 diagonais partindo de cada vértice. Quais são as demais diagonais? Deste vértice aqui, ó. Serão mais 3, ó. 1, 2, 3. E aí nós temos 6 diagonais já. Daqui, ó, esse aqui, ó, serão mais 2, tá vendo? Ó? Mais 2. Então nós vamos fazer daqui. Já temos 6, 7. E aqui 8. Aqui tá faltando uma. E aqui também. Mas quando eu traçar essa daqui, ó, já vai preencher essa que tá faltando, tá vendo? Então vai ser repetida. Então está faltando uma. Temos 8 até agora. Com mais uma, 9. Aí acabou e veja a figura que saiu aí. Tá vendo? É bem interessante. Nós podemos observar padrões aí de figuras, de ângulos. Você poderia fazer um link com arte usando cores quentes ou cores primárias e assim vai, tá bom? Então aqui são 9 diagonais. Agora o octógono. Vejam que, ó, voltando aqui rapidinho, 6 lados, de cada uma parte 3, de cada vértice parte 3. De novo, 6 menos 3. Aqui, 5 menos 3, 2 diagonais de cada vértice. 6 menos 3, 3 diagonais de cada vértice. Então, 8 deverão sair 5 de cada vértice. 8 menos 3, 5. Vamos ver se confere. Começando esse vértice aqui, ó, ligando os que não são consecutivos, os que não são vizinhos. Uma diagonal. 2, 3, 4, 5. Está confirmado. Esses dois não foi possível, porque são consecutivos e não conto aqui. Deste vértice partem para os demais 5 diagonais. Por isso, 8 menos 3, 5. Fazendo as demais, ó, aqui vão ser mais 5, tá vendo? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Já são 10. Agora, deste vértice aqui, estão faltando 4. Então, são 10. 11, 12, 13, 14. Agora aqui, ó, estão faltando 3, 14,
15, 16, 17. Daqui estão faltando 2. Aqui, 18, 19. E daqui está faltando 1. E nós temos, então, 20 diagonais, que também saiu uma figura bem interessante. 20 diagonais tem o octógono. Então, de novo, você observa, tem 8 lados, então 8 vértices. 8 vértices. De qualquer vértice, partem diagonais para todos os outros. Então, aqui, menos para os 2 vizinhos e o próprio. Por isso, menos 3. Seguindo aqui, nós temos uma tabela a preencher. Nós vimos que o pentágono aqui, ó, tem 5 lados, penta de 5, hexágono, hexa de 6 e octógono, octo de 8. Quantas diagonais tem o pentágono com 5 lados? Nós vimos que são 5. Quantas diagonais tem o hexágono? Nós vimos que são 9. E do octógono, 20 diagonais. Veja que no 4, pergunta o número de diagonais sobre o polígono, do polígono de 7 lados e do polígono de 10 lados, o heptágono e o decágono. E se estivesse perguntando de um polígono de 20 lados, de 50 lados, ou seja, não importa. Como nós faríamos para descobrir o número de diagonais de um polígono, qualquer que seja o número de lados? Então veja, vamos descrever aqui o que fizemos para calcular, para chegar em 5 aqui. Ó. Nós vimos que são 5 lados e que de cada vértice partem diagonais para todos os outros, menos os 2 vizinhos e o próprio. Então, aqui nós vamos fazer 5 menos 3. 5 vezes, número de lados aqui, vezes 5 menos 3. Então, teoricamente seria, então, 5 menos 3, 2. 5 vezes 2, 10. 10 diagonais. Só que, observe, deixa eu voltar aqui a figura. Observe que essa diagonal aqui, ó, esse vértice, eu chamar esse vértice de A e esse vértice de C. Então, A, B, C, D, E. AC, segmento AC, é congruente, quer dizer que é o mesmo de CA, é o mesmo. Então, estamos contando aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10. Você pode observar muito bem que estaremos contando 2 vezes a mesma diagonal. Então, para resolver isso, nós vamos dividir por 2. Tá? Então, ó, 5 menos 3, 2. 5 vezes 2, 10, dividido por 2, igual a 5. Confere. Agora com 6, ó, 6 lados. A mesma ideia, de cada vértice partem diagonais para todos os demais, menos os 2 consecutivos, ou seja, os vizinhos e o próprio. Então, vezes 6 menos 3. 6 menos 3 dá 3 vezes 6, 18. Só que estamos contando a mesma diagonal 2 vezes. Portanto, dividido por 2, 18 dividido por 2 igual a 9. Confere. Com 8 lados, ó, 8 vezes. De cada vértice, eu não conto o próprio e os 2 consecutivos. Então, 8 menos 3. 8 menos 3, 5. Vocês viram que são 5, voltando lá no desenho, ó. São 5 diagonais de cada vértice. Aí eu vou fazer 5 vezes 8. Só que 5 vezes 8, 40. Estarei contando a mesma diagonal 2 vezes. Por isso, dividido por 2. 40 dividido por 2 igual a 20. Confere, né? Tranquilo. Então aqui, ó, vamos generalizar.
N, eu vou dizer aqui, ó, olha aqui para baixo. Eu vou dizer que N é o número de lados. Então, vai ser N, número de lados, vezes de cada vértice partem diagonais para os demais, menos o próprio vértice e os dois consecutivos. Quer dizer, então, que vai ser N vezes N menos 3, conforme nós vimos aqui. Esse resultado vai me dar a quantidade de diagonais, só que estarei contando duas vezes a mesma diagonal. Por isso, dividido por 2. Isto aqui, com isto eu calculo, vou chamar D diagonais. Quantidade de diagonais, calculamos desse jeito. Então, eis aqui a fórmula para o cálculo de diagonais, a quantidade de diagonais. Seria interessante você não decorar exatamente a fórmula, você fazer novamente o que eu fiz aqui, descobrindo os padrões, tá legal? Agora, fica fácil então agora de você descobrir quantas diagonais tem um polígono de 7 lados sem precisar fazer o desenho do polígono. Já precisou você fazendo o desenho do decágono? Se estivesse perguntando de um polígono de 50 lados, como você faria um desenho? Como você faria um polígono de 50 lados? Você conseguiria? E imagine um emaranhado de diagonais que ficaria. Você tem certeza que você não se perderia na conta das diagonais? Então aqui, ó, nós usamos figuras com quantidade pequena de diagonais, deduzimos como se calcula, é um padrão para todos os polígonos aqui, e aí usamos esse padrão para qualquer que seja o número de lados, tranquilo. Então aqui, ó, polígono de 7 lados, então N vai ser igual a 7. Vai ficar então 7 vezes 7 menos 3, já estava com 4 na cabeça a resposta aqui, dividido por 2. Então 7 menos 3, porque aqui sai o próprio vértice e os dois vizinhos, ficam 4. Então vão ser 4 diagonais de cada vértice. Vezes 7 vértices, 28. Só que estamos contando duas vezes o mesmo vértice. 28 dividido por 2, 14. 14 diagonais. Fazendo aqui agora para o decágono. Agora o N vai ser igual a 10. Polígono de 10 lados, polígono regular, no caso aqui. 10 aqui, vezes de cada vértice, partem para todos os outros, menos 3. Então, 10 menos 3. Esse 3 aqui de novo, inclui o quê? O próprio vértice e os dois vizinhos. 10 menos 3, 7 vezes 10, 70. São 70 diagonais, só que estamos contando duas vezes a mesma diagonal. Por isso, dividido por 2, 70 dividido por 2 igual a 35 diagonais. Tá legal? Então, espero que você tenha gostado. Dê um like aí, ajude a divulgar essas aulas também. Se não é inscrito no canal, se inscreva. E até a próxima aula. Forte abraço!